Pessoal, agora nós vamos simular algumas possibilidades de atendimento e a sinalização da rodovia. Lembrando sempre que a cada acionamento a equipe tem 1 minuto para iniciar o deslocamento saindo da base operacional. Toda vez que for realizado o atendimento, é necessário o acionamento das luzes de emergência, giroflex, intermitentes laterais, assim como aviso sonoro da sirene da ambulância. As numerações das faixas da rodovia sempre são contabilizadas a partir da faixa da esquerda. Nesse cenário, temos nessa faixa a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3 e o acostamento. Em muitas rodovias, há somente a faixa 1 e a faixa 2, considerando acostamento do lado direito e acostamento do lado esquerdo. Para efeitos de simulação, em alguns quadros eu vou explicando quais as pistas que nós estamos utilizando para cada cenário. Sempre que for possível, a ambulância deve deslocar pela faixa da direita, nesse caso a faixa 3, ou quando há somente 2 faixas, seria a faixa 2. É o local mais próximo do acostamento e que possibilita uma parada para avaliação da cena e início da sinalização emergencial. As nossas equipes devem sempre avaliar o cenário. A localização de parada é fundamental para o início da sinalização. Veja que nessa simulação, por exemplo, se eu parar a viatura nesse local, nós estamos no início de uma curva e muito próximo do local de acidente. Então, esse é um local inadequado para a primeira parada. Lembrando sempre que estamos simulando a ambulância como primeira viatura de apoio ao chegar no local. Então, o local ideal para uma parada da ambulância é onde a gente consiga avaliar, sinalizar e já iniciar o deslocamento dos demais usuários da via para que possamos direcionar para que o usuário possa alterar a faixa de rolamento. A distância ideal para a primeira parada da rodovia depende muito da velocidade da via e da localização e do traçado da rodovia. Neste caso, vamos realizar a primeira parada em acostamento, onde a equipe possui cones que devem ser espalhados ao longo do bordo de acostamento, primeiramente, para que a sinalização seja feita sempre no sentido do tráfego da rodovia. Então, o primeiro cone a ser sinalizado em bordo de acostamento, começando a sinalizar a faixa 2 para que haja a mudança de direção do usuário, da faixa 3 ou faixa 2 para a faixa da esquerda. Este é sempre o sentido correto da montagem da sinalização, até que tenhamos uma área de segurança estabelecida. A sinalização padrão ou a sinalização emergencial que as nossas equipes de APH realizam no primeiro atendimento é composta de 3 fases. Esse carrinho amarelo simula um usuário da rodovia. Ele vai passar por uma faixa de aproximação, por uma faixa de transição, e aí, então, ele passa por uma área de segurança ou área de atendimento. Na sequência da sinalização, poderemos ter apoio de outros veículos operacionais, uma inspeção de tráfego ou um guincho. Quando isso ocorrer, geralmente o veículo de maior porte, como o guincho, por exemplo, pode ser utilizado como veículo de apoio ou veículo de proteção à sinalização ou à área de atendimento. Nesse caso, a nossa ambulância desloca para frente do acidente para a realização do atendimento. Nossos manuais consideram que a ambulância deve ser o veículo que tenha prioridade para a saída do local de atendimento. Portanto, é nesse momento que a ambulância está na frente do atendimento, com as portas da ambulância voltadas para o atendimento, para facilitar o acesso da vítima no interior da ambulância. Em geral, seguimos os manuais de sinalização das concessionárias, que tem base no manual de sinalização do DENIT. Lá são estabelecidos as sequências corretas e também a distância de colocação entre os cones.
Costumo sempre dar uma dica operacional para as nossas equipes, que é a sinalização entre as faixas seccionadas ou faixas horizontais existentes na rodovia. Veja que mesmo numa simulação, num cenário diminuído, é possível perceber que há um alinhamento dos cones e também a ambientalização da sinalização com a cena de atendimento que fica direcionada aqui na frente. Na sequência do atendimento, pode haver o deslocamento da ambulância com a vítima para a unidade hospitalar. Uma segunda hipótese, a nossa ambulância pode ainda não ter o apoio do veículo operacional da concessionária. Então pode ser que a nossa ambulância tenha que ter ficado como veículo de proteção, tenha realizado atendimento a essas vítimas de acidentes e haja uma liberação no local. Neste caso, os veículos deslocaram por conta própria e a cena do acidente está desfeita. É nesse momento que nós faremos a recolha da sinalização. Então, novamente, posicionamos a nossa ambulância fora das faixas de rolamento. A retirada dos cones segue sempre no sentido contrário do tráfego da rodovia, o sentido contrário da sinalização que foi colocada. Pode a equipe recolher todos os cones ao mesmo tempo ou pode simplesmente fazer a retirada para a área de acostamento de toda a sinalização. Perceba que nesse movimento o socorrista sempre tem algum objeto de sinalização à sua frente. Nunca o nosso socorrista, o nosso enfermeiro ou o nosso médico é o primeiro objeto da sinalização. Então é feita toda a retirada. Nesse caso, de novo, eu estou retirando para a área de acostamento. Olha, o último cone da área de transição é o cone que faz a liberação da pista de rolamento. Então, a partir desse momento, todo o trabalho da nossa equipe é feito em acostamento ou, em alguns casos, em área de domínio. A manobra de marcha a ré para facilitar a recolha de cones é inadequada. Sempre que for possível, nossas equipes devem seguir no sentido da via. Quando há a necessidade de uma movimentação em marcha ré, sempre é importante que a gente tenha um membro da equipe fazendo o direcionamento e o alinhamento para a devida segurança do veículo de atendimento. Na sinalização de marcha ré, quando necessário, é muito importante que o nosso socorrista esteja sempre no campo de visão do condutor, para evitar qualquer tipo de acidente ou atropelamento da equipe de trabalho. Essa sinalização ela pode ser realizada pelo homem-bandeira, que nunca pode ser o primeiro elemento da sinalização. Portanto, o homem-bandeira sempre deve estar atrás de um ou dois cones ou atrás das defensas metálicas ou barreiras de concreto. Neste segundo cenário, vamos simular um capotamento em faixa 1, com parte sobre acostamento e faixa de domínio. A faixa 1 é uma faixa bem desafiadora quando a gente precisa sinalizar essa faixa. O ideal é que os nossos veículos primeiro acessem o acostamento, efetuem todo o mapeamento de sinalização da área, para só depois acessar o atendimento na faixa 1. Uma segunda possibilidade é a equipe estar efetuando o deslocamento e eventualmente viu o acidente somente durante a passagem. Nesse segundo caso, nessa segunda hipótese, a equipe vai fazer a parada na faixa 1, na frente do atendimento, pois, de uma certa forma, o veículo acidentado já está cobrindo a localização da parada da ambulância. Na primeira situação, onde é necessária a sinalização da faixa 1 e a nossa equipe esteja parada no acostamento, é necessário que se efetue a travessia em linha reta, o mais breve possível, sempre cuidando e visualizando os dois sentidos da rodovia. Então há uma sinalização inicial
do veículo de atendimento, sempre no sentido da via, a travessia da equipe, sempre no sentido perpendicular à rodovia, aonde a gente começa a realizar a sinalização da faixa 1. Lembrando sempre, a área de aproximação, a área de transição, nesse caso a gente vai pegar até mais do que uma faixa de rodovia para sinalizar, e a área de atendimento. Nesse momento em que há uma sinalização do veículo e uma sinalização do atendimento, é muito importante que não façamos o bloqueio de mais de uma via. Veja, nós temos o acostamento sendo bloqueado aqui e só a partir do término do bloqueio do acostamento nós iniciamos a sinalização da faixa 1 da rodovia. Então, nesse caso, eu tenho 3 faixas liberadas, nesse caso eu continuo tendo 3 faixas e mais acostamento, e aqui eu continuo tendo 2 faixas e mais acostamento. Esse momento de travessia da ambulância para o local de atendimento também é um movimento de muito risco e deve sempre ser orientado com o homem-bandeira ou com outro socorrista de apoio para que faça a travessia e desloque para a área de atendimento. Conforme o desenho da rodovia ou pistas existentes. Nessa simulação, estaremos simulando um atendimento em faixa central ou faixa 2, no caso de 3 faixas. Será mais explorado junto com vocês na integração presencial com o nosso técnico de segurança. Mas é uma situação muito parecida com o atendimento da faixa 1. Primeiro, a nossa ambulância para no acostamento, realiza a sinalização emergencial de 3 cones no veículo, coloca no bordo, depois a gente vem no sentido da rodovia. Se nós tivéssemos um homem-bandeira, ele estaria nessa posição aqui, tá? Protegido pelo elemento da sinalização. E inicia-se a transição na faixa 2, que deve ocorrer com o direcionamento para uma das faixas de atendimento. Nesse caso, direcionamos os veículos dos usuários a trafegarem pela faixa 1. Outra situação muito específica é o atendimento com apenas 2 socorristas, o que ocorre em alguns contratos da empresa. Neste momento de 2 socorristas, é importante que os 2 façam o atendimento e não somente o socorrista condutor embarcado na ambulância e o outro socorrista fazendo a sinalização. Então, relembrando, onde atuamos com 2 socorristas, os 2 devem posicionar a ambulância e realizar a sinalização do atendimento. Durante o atendimento, nós temos vários riscos identificados. O maior deles é na elaboração da sinalização. O segundo maior é na retirada da sinalização. Além desses riscos, há outros que podemos identificar. Eu vou simular aqui um veículo de usuário trafegando pela rodovia. Houve uma saída de pista, numa entrada de curva, e esse veículo rodou e saiu de pista. Veja que é um cenário onde a gente já tem uma saída de pista. Sai de um traçado reto para um traçado em curva, onde houve a saída de pista e a colisão. Qual é a dica desse atendimento? Os nossos veículos devem sinalizar, primeiramente, o veículo no bordo de acostamento, sempre com a sinalização no sentido da via, e a gente monta a sinalização. Veja que a nossa ambulância ela está ainda parada em linha reta, o que facilita a visão
dos demais usuários da rodovia. Eles estão vendo a nossa ambulância ainda em linha reta. Temos alguns exemplos de como não fazer. As nossas equipes muitas vezes querem parar o veículo ao lado do acidente. De novo, nós já tivemos nesse local uma saída de pista. A sinalização da rodovia, associado à curiosidade do usuário, que também muitas vezes prefere fazer a filmagem do acidente ao invés de prestar atenção na rodovia. E isso pode ocasionar outro choque, outra saída de pista. Em condições climáticas desfavoráveis e já podendo ter sido a causa desse acionamento, desse acidente anterior, nós poderemos ter um segundo atendimento, um segundo acidente. Sempre pode ser no mesmo sentido do veículo anterior. E aí o que vai acontecer é a colisão com o nosso veículo. Portanto, a nossa ambulância deve parar em local visível e a nossa equipe fazer o deslocamento para realizar o atendimento. Ampliar a sinalização de forma com que fique o mínimo seguro a rodovia e a nossa equipe sempre deve estar atenta e de frente para o tráfego. Estamos simulando novamente um atendimento em faixa 1. Veja, já com a sinalização montada. Então, repito novamente, o risco maior é na montagem dessa sinalização e na desmontagem dessa sinalização. A partir do momento que a cena está montada, a gente precisa ter o cuidado quando chega um segundo veículo ou um terceiro veículo. Muitas vezes ocorre de já estar sendo prestado um atendimento com uma ambulância ou um veículo de apoio já prestando atendimento no local e a gente tem uma chegada de um segundo veículo que muitas vezes para lateralmente ao acidente. Veja que nessa parada nós tiramos uma possibilidade, uma alternativa do usuário de passar pelo local. Então é necessário sempre evitar essa parada perpendicular ao local de atendimento. Por fim, e não menos importante, precisamos falar sobre atendimento a produto perigoso. Toda a nossa função de avaliação de cena, de sinalização, ela permanece igual. Porém, há um risco associado no atendimento ao produto perigoso. Cabe à nossa equipe de atendimento pré-hospitalar identificar qual é o produto, muitas vezes através da faixa, muitas vezes através da placa de sinalização da ONU existente no veículo e consultando o manual da ABQIM ou direcionando ao centro de controle operacional qual é o produto, qual é o tipo de atendimento que será realizado e quais são as áreas e órgãos de apoio que serão acionados para esse tipo de acidente. Não acesse a área quente de atendimento sem todos esses cuidados iniciais. Temos que lembrar sempre, o APH é a equipe disponibilizada para salvar uma vida, jamais colocar outras tantas em risco. Tanto no atendimento com produto perigoso ou na sinalização emergencial, proteja-se. Primeiro, a sua segurança e da sua equipe e, posteriormente, os atendimentos aos usuários da rodovia.